Bom dia, meu nome é José Henrique, sou acadêmico do quarto período de Medicina da UFMG e hoje dando prosseguimento às nossas entrevistas da segunda mostra de residências do HC, esse ano virtual, estaremos entrevistando a professora Andréa. Andréa Maria Silveira, ela é a diretora-geral superintendente do Hospital das Clínicas da UFMG, ela é a supervisora da residência de Medicina do Trabalho também do hospital, ela tem graduação em Medicina pela UFMG, mestrado em Sociologia e doutorado em Ciências Humanas também para a nossa universidade, onde ela é professora associada do Departamento de Medicina Preventiva e Social. Além disso, ela é docente na disciplina de Saúde do Trabalhador, na graduação, mestrado profissional de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Bom dia, professora. Eu queria agradecer a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Luiz. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar, eu queria perguntar um pouco para você sobre a história da residência de Medicina do Trabalho no HC, quantas vagas tem e tal. Olha, na verdade, a formação em Medicina do Trabalho no HC, ela já tem várias décadas. Ela começou na década de 80 com um programa de residência em Medicina Preventiva e Social, que tinha uma área de concentração em saúde do trabalhador, equivalente à Medicina do Trabalho. Então, já naquela época, os residentes que integravam o programa de medicina preventiva e social, eles optavam no segundo ano por fazer uma formação mais intensa na área de medicina do trabalho, /saúde do trabalhador. Existem diferenças conceituais, mas a especialidade reconhecida pela ANB, pela Comissão Nacional de Residência Médica, é a medicina do trabalho. E eles faziam no segundo ano com um opcional de um terceiro ano na área. Depois, quando foi em 2002, foi formada uma comissão mista, formada pela Comissão Nacional de Residência Médica, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, para discutir as especialidades médicas no Brasil. E, nesse momento, houve o reconhecimento de 15 novas especialidades, entre essa a medicina do trabalho, e nós, então, entramos com o pedido de credenciamento da residência em medicina do trabalho do HC, e esse pedido foi aceito pelo MEC, por meio da Comissão Nacional de Residência Médica, e nós começamos em 2004, oficialmente, o programa de residência em medicina do trabalho do HC-UFMG. Desde então, a gente oferece 4 vagas para R1 a cada ano. Qual que é a carga horária obrigatória? Como ela é cumprida? Como é na prática a dedicação das horas semanais para a residência? E o que muda conforme os anos? R1, R2? É o seguinte, a carga horária legal da residência médica é até 60 horas. Na prática, o programa de medicina do trabalho, no R1, ele gira em torno de 50 e poucas horas, mas tem tempos regulamentares para descanso, a gente respeita o descanso pós-plantão, mas ele gira em torno dessas 50 horas. E como é que ele é constituído? Como é que ele é organizado? No primeiro ano, os residentes eles ficam muito concentrados no Serviço Especial de Saúde do Trabalhador do Hospital das Clínicas, que fica no 7º andar do anexo Vias Fortes. É um serviço que se dedica principalmente ao diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho, ao diagnóstico, ao tratamento, à orientação de trabalhadores. Então, os residentes ficam muito nesse serviço, que tem várias especialidades ao longo da semana. Então, a gente, dentro do serviço, a gente tem atendimento de saúde mental e trabalho, a gente tem atendimento para trabalhadores rurais, a gente tem um projeto especial para músicos, para artistas de performance que são atendidos no serviço. Nós temos um atendimento que é muito volumoso de trabalhadores com doenças respiratórias relacionadas ao trabalho. Isso tem muito a ver com a vocação da mineração do estado de Minas, de muita exposição a poeiras. A gente tem um ambulatório geral, que é um ambulatório que atende qualquer tipo de doença relacionada ao trabalho, e temos um ambulatório que trata especificamente de doenças do sono relacionadas ao trabalho. Além disso, de ficar neste ambulatório muito concentrado no primeiro ano, os residentes fazem um estágio em vigilância, que é uma parceria do Hospital das Clínicas com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, onde eles acompanham os trabalhadores do Centro de Referência em Saúde de Trabalhadores do Barreiro,
em atividades de inspeção de locais de trabalho, é onde eles vão ver, vão aprender a verificar a conformidade daquele ambiente de trabalho à legislação trabalhista e sanitária brasileira. Então, eles acompanham nessa atividade. Além disso, eles passam por ambulatórios de outras especialidades médicas que são muito importantes na prática da medicina do trabalho. Então, eles passam pelo ambulatório da reumatologia, pela ortopedia de coluna, ortopedia de joelho, de ombro, de mão. Então, eles passam por esses ambulatórios para aprender os exames, fazer diagnósticos. Alguns também optam por passar pela psiquiatria, pelo ambulatório aqui na saúde mental do Hospital das Clínicas, eles podem passar pela dermatologia, deixa eu ver as outras especialidades. São basicamente essas, e a gente ainda faz o estágio de urgência no primeiro ano. O estágio de urgência, ele é uma obrigação, ele constitui o programa e é onde estão os plantões da residência de medicina do trabalho. E eles são feitos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é um pronto-socorro de urgência clínica, e no pronto-socorro do Hospital Risoleta Tolentino Neves, que também é um hospital vinculado ao FMG, onde eles veem os conteúdos de trauma. Então, são plantões de 12 horas que são feitas em comum acordo com os escalistas desses pronto-socorros. Eles fazem também um estágio na urgência do Hospital São Geraldo, né, que é um estágio onde eles vão aprender o atendimento da urgência oftalmológica, que é muito importante também na prática de medicina do trabalho, por causa de traumas no olho, perfuração, corpo estranho, etc. No primeiro ano também, eles podem passar pelo ambulatório da fonoaudiologia do Hospital das Clínicas, onde eles vão aprender como se faz e como se interpreta uma audiometria. Lembrando que a perda de audição relacionada ao trabalho ela é muito importante no cenário epidemiológico da medicina do trabalho no país. Então, no primeiro ano, basicamente essa composição das atividades da residência. No segundo ano, onde eles já estão mais maduros, eles começam a acompanhar os serviços, fazer estágios em serviços de medicina do trabalho. Eles passam inicialmente pelo Serviço de Saúde Ocupacional do Hospital das Clínicas, né, que é da casa. Então, eles fazem um estágio nesse serviço, acompanham todas as atividades de medicina do trabalho voltadas para os empregados do Hospital das Clínicas. Eles passam também pela Diretoria de Atenção à Saúde do Trabalhador da UFMG, que fica lá no campus, onde eles aprendem também como lidar com as ações de saúde do trabalhador voltadas para servidores públicos. Eles acompanham uma comissão de reabilitação profissional, de reintegração do trabalho que existe na universidade, acompanham perícias de trabalhadores com incapacidade para o trabalho. Depois disso, eles podem fazer estágios em empresas externas ao HC. E aí, hoje, nós temos parcerias com a CEMIG, nós temos parceria com a SciPowers, que é uma empresa do setor metalúrgico, nós temos parceria com a VLI Logística, e agora nós estamos estabelecendo uma parceria com a empresa Vale. E aí, eles podem fazer estágios nessas empresas. Nós temos também 30 dias de um estágio opcional, que o residente pode escolher, inclusive fazer um estágio fora do país. A gente tem algumas parcerias antigas na Espanha, nós temos contatos na Itália, e o residente pode escolher ou fazer fora do país, ou fazer em alguma outra empresa brasileira, geralmente empresas de grande porte, que tem serviços de medicina do trabalho que sejam de referência. Já até respondeu. Respondi um pior de coisa, né, Luiz? Mas, assim, um outro detalhe. No segundo ano não tem plantão, tá? Então, a gente só tem plantão na urgência no primeiro ano, no segundo ano não tem plantão. E já tinha respondido a próxima pergunta, mas já vou para outra. Então, você falou que no segundo ano não tem plantão, mas no primeiro tem muitos plantões? Você consegue descrever para a gente como é que é a rotina de um plantão? Olha, como são plantões da urgência, normalmente eles fazem, em média, 2 plantões de 12 horas por semana, durante o período que tem plantão. E para cumprir toda a carga horária prevista nos requisitos mínimos da Comissão Nacional de Residência Médica para a residência de medicina do trabalho, a duração desses plantões não é ao longo do primeiro ano inteiro. Geralmente, em um semestre, eles completam a carga de plantões. Lembrando que a medicina do trabalho é uma especialidade eminentemente ambulatorial. Ela não é uma especialidade que tem muitos plantões e unidades de internação. A gente vai, às vezes, na unidade de internação como interconsultor, quando é solicitado
pelo colega de uma outra especialidade, mas normalmente nós não internamos, é uma especialidade eminentemente ambulatorial. Então, os plantões são concentrados nos estágios de urgência, sob a supervisão dos nossos colegas emergencistas, clínicos, cirurgiões de trauma, que estão nos hospitais onde nós fazemos plantão. E aí, normalmente, o residente fica junto com outros residentes, normalmente tem os residentes da emergência, os residentes da clínica médica, da cirurgia, e ele integra essa equipe de residentes que faz plantão nas urgências. Então, nunca ele está sozinho, com o supervisor, sempre, e sempre também com um colega de uma outra especialidade. Certo. E como é que é a carga teórica da residência? Ela ocupa geralmente entre 15% e 20%. Hoje, como é que a gente distribui essa carga horária? Em aulas, que são dadas pelos próprios professores do programa, e normalmente a gente tem um encontro na quinta-feira, né, toda quinta-feira, agora eles estão sendo virtuais, nesse momento especificamente eles foram substituídos por um curso que o Hospital das Clínicas está dando para os residentes de saúde baseado em evidências, um curso online, então os residentes estão fazendo este curso. Mas normalmente às quintas-feiras a gente intercala clube de revista, então que nós escolhemos artigos recentes que tratem de questões importantes para a medicina do trabalho, e os residentes se rodiziam na apresentação destes artigos, em aulas ministradas pelos professores e em atividades com convidados, que são convidados que podem integrar o corpo docente da própria UFMG, da Faculdade de Medicina, mas muitas vezes a gente convida colegas que são médicos do trabalho, fora daqui, as residentes, etc. É muito importante que agora, com as ferramentas virtuais, isso facilitou muito para a gente fazer essas reuniões. A gente tinha uma dificuldade no passado, às vezes, de trazer uma pessoa que fosse de um outro estado, né, não morasse em Belo Horizonte, mas que é uma referência da especialidade, e agora a gente tem conseguido organizar essas atividades virtuais, trazendo experiências que são muito importantes para os residentes. Perfeito. Existe tempo protegido para o estudo? E se existe, ele é minimamente suficiente? Eu acho que sim. A gente tenta deixar pelo menos 2 turnos livres por residente por semana. Obviamente que cada residente, como uma escala rotativa, o turno dele roda, raramente coincide com um dos colegas. Mas, no mínimo, a gente tenta fazer que ele tenha 2 turnos para poder estudar, porque a gente tem de entender que, embora a residência seja um treinamento em serviço, é um treinamento em serviço que tem que se apoiar no estudo da literatura da área. Né? Não dá para ser uma coisa só de orelhada, e a gente estimula muito que os residentes leiam os livros de referência, que eles se apropriem da literatura da área, que é muito vasta. E como que é a relação dos residentes com os preceptores? Olha, eu sou suspeita para falar, eu adoro residência, desde que eu formei e me integrei ao Hospital das Clínicas, primeiro como médica do hospital, depois como docente, que eu participo de programa de residência, mas eu avalio que é uma relação muito próxima e muito importante. A residência ela tem esse formato mais tutorial e mais artesanal, por isso que o número de residentes é pequeno. Então, ela pressupõe um contato contínuo do preceptor com o residente, no sentido de haver uma melhor transmissão, uma melhor discussão das habilidades e das competências que são importantes para o exercício da profissão. Isso também é muito importante para a gente detectar as dificuldades do residente, essa proximidade que permite, às vezes, a gente customizar o processo de aprendizado, aquela necessidade daquele residente. Eu acho que isso é um diferencial muito importante das outras formações, como as especializações que não permitem essa proximidade. Então, de geral, é uma relação muito boa, muito fraterna. E como se dá autonomia para a realização de procedimentos ao longo da residência? Olha, como é que é o processo de avaliação? A gente trabalhou ao longo desses anos todos com o processo de avaliação por escala de atitudes. Né? Então, que a cada estágio, o residente, aquele preceptor daquele estágio, ele faz uma avaliação que diz respeito à iniciativa, ao domínio, né, do conteúdo, a pontualidade, a forma como ele atende o paciente. São várias atitudes importantes para um bom desempenho médico. E, nesse momento, é muito importante que o preceptor ele dê um feedback para o residente. Então, não é só
fazer lá da nota num papelzinho e dar um conceito. Na verdade, é um momento que a gente espera que os preceptores deem o feedback para o residente, no sentido de habilidades e competências que ele precisa aprimorar, e é com base nisso que esse residente vai sendo autonomizado, digamos assim, né? Então, a gente tenta fazer uma coisa mais pessoal, mais singular. Mas, na prática, a partir do segundo ano, é que ele começa a ser mais liberado e a ter mais autonomia nos estágios que ele vai fazer nas empresas. A gente tem uma relação muito boa com os preceptores que são externos ao HC, que são os coordenadores médicos desses serviços. Grande parte é nosso ex-aluno, muitos são ex-residentes, e eu, na condição hoje de coordenadora do programa, eu procuro ligar para esses supervisores de estágios e conversar com eles sobre como que os residentes têm se desempenhado o seu papel, e aí a gente tenta discutir as principais dificuldades, o que ele pode fazer sozinho, o que ele não pode, o que precisa melhorar. O feedback, geralmente, ele é muito importante, e esses preceptores que já têm uma experiência, a maioria há muito tempo atuando como supervisor de residência, eles nos dão um feedback e a gente vai discutindo com o residente. Eu acho que essa proximidade que o programa dá, que os programas de residências dão, eles permitem a gente ir calibrando o grau de autonomia possível para cada médico residente, de acordo com o seu desempenho. Como é o mercado de trabalho após a residência da medicina do trabalho em Belo Horizonte? Ele já está saturado? Olha, a residência ela é considerada o padrão ouro em termos de modelo de formação de especialista. O que nós temos percebido é que os nossos residentes, eles geralmente já saem, vai chegando no fim do segundo ano, eles já saem com propostas de trabalho. Então, eu acho que a gente não tem percebido, mesmo nos últimos anos, com uma certa crise da economia, nós não temos nenhum residente que sai da residência desempregado. Por exemplo, a nossa turma de R2, que terminou a residência agora no 28 de fevereiro, todos eles já terminaram a residência, tiveram a festa de formatura já empregados. Então, hoje, a absorção do nosso egresso ela é muito boa. Inclusive, pelo reconhecimento que o mercado tem da excelência da formação no formato residência. Ela é um pouco diferente da formação em especialização, que ela é muito teórica, com uma carga horária total reduzida, e a da residência não. Acabam dando quase 6.000 horas, 5.300, 600 horas de formação. Isso é um diferencial muito importante no mercado. E como foi seu processo de escolha por essa especialização? Pois quando eu estava na graduação, eu nem chegava a pensar em fazer residência em medicina do trabalho. Mas no internato rural, o meu professor na época, meu preceptor, professor As Faria, ele me introduziu uma série de literaturas na época que tratavam da saúde dos trabalhadores. Eu me encantei por essa literatura e eu tinha na época a alternativa no curso de escolher um internato, e eu escolhi fazer um internato no ambulatório, na época chamava Ambulatório de Doenças Profissionais, o HC, e foi quando eu firmei a minha decisão de fazer residência em Medicina Preventiva e Social, com área de concentração em saúde do trabalhador. É uma escolha da qual não me arrependo, eu sou muito feliz na especialidade, me sinto muito gratificada e muito realizada pessoalmente. A especialidade oferece muitas alternativas de mercado para trabalhar em empresa, prestar serviço como consultor de empresa. Na saúde pública, hoje nós temos centros de referência em saúde do trabalhador espalhados por todo o país, é um mercado importante. Ser médico do trabalho de associações e de sindicatos de trabalhadores. Então, é um mercado muito vasto, é uma especialidade ambulatorial. A gente tem muitos colegas que procuram e falam assim, olha, eu não dou conta de ter uma especialidade que exige muitos plantões, é um problema biológico, e eu quero uma especialidade que seja eminentemente ambulatorial, e a medicina do trabalho, na maior parte das vezes, ela é uma especialidade ambulatorial. A gente tem colegas que dão plantões em grandes empresas, mas isso é mais a exceção. E é uma especialidade que permite você articular a clínica com a saúde pública. Ela é uma especialidade muito voltada para a prevenção das doenças, para a promoção da saúde, mas que exige que você tenha um pé fincado na clínica médica e muitos conhecimentos de saúde coletiva para proteger as pessoas do risco de adoecimento e de acidentes no trabalho.
E quais são as vantagens e desvantagens desse processo desse programa de residência no HC? Vantagens e desvantagens do programa de residência? Isso. Nossa, que pergunta difícil. Eu sou suspeita para falar. Além de coordenadora do programa, eu sou diretora do hospital, né? Então, sou suspeita para falar. Mas eu acho que hoje o programa, a gente chegou num nível de maturidade, né? Quer dizer, um programa que está desde 2004, a gente foi aperfeiçoando ele ao longo do tempo. Existem problemas? Lógico que existem, né? A gente depende muito de alguns estágios que são externos ao HC. Não é possível a gente formar um médico de trabalho que conhece, que tem como único cenário de treinamento um serviço de medicina do trabalho de um hospital. Então, às vezes, a gente tem problemas eventuais com essas parcerias, que por um motivo ou outro elas são suspensas, e aí a gente precisa ter uma grande articulação com o mercado, conhecer outros serviços para a gente estar tentando incluir o residente. Isso, na verdade, não é desvantagem, talvez uma dificuldade a mais. Mas o fato da gente estar num hospital universitário é uma grande vantagem. Isso permite a gente interagir com colegas especialistas da mais alta qualidade, é uma característica, né, dos hospitais universitários, e isso melhora muito, isso permite uma formação de alto nível para os médicos residentes. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Desvantagens de formação na residência, olha, para ser honesta, eu não estou vendo, assim, do modelo, eu acho que não tem grandes desvantagens. E nem é uma residência que tem uma carga horária que ameaça, digamos, a saúde do médico residente. Eu acho que esse é um problema que a gente tem ficado cada vez mais sensível, né? Pessoalmente, desde a época que eu era residente, e eu fui presidente da Associação de Médicos Residentes do HC, eu já era pessoalmente muito crítica à carga horária de 60 horas, porque eu acho ela muito elevada. E o programa de residência de medicina do trabalho, alinhado com o que a lei fala, é até 60 horas, mas não obrigatoriamente 60 horas, a gente tem tentado manter uma carga horária que não ameace a saúde dos nossos residentes. Pelo menos a carga horária que eles têm dentro do HC. A gente sabe, e isso é uma decisão pessoal, que muitos residentes, por necessidade ou por opção, procuram outros vínculos além da residência, e isso nos preocupa muito, porque são médicos que estão cronicamente cansados, né? Mas a carga que a gente tem colocado para os residentes, ela tem procurado respeitar o limite do razoável para você aprender, para você estudar, para você ter uma vida boa, fora também do hospital, que isso é muito importante, ter lazer, vida com a família, vida afetiva, isso é fundamental para que as pessoas possam trabalhar, ser felizes e serem saudáveis. Dando um link aí no que você falou, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou como residente? Quando eu era residente, olha, deixa-me ver, eu acho que foram muitas, assim, na época a gente teve de passar por alguns processos grevistas, e você sabe que na residência médica é muito difícil repor carga horária, é muito rígido, né? Então, a gente tem aquele período de bolsa, e quando existe greve na instituição, uma das greves, inclusive, foi dos próprios médicos residentes, uma greve muito importante, em 87. Na época, nós médicos residentes ganhávamos alguma coisa como 2 salários mínimos, para uma carga horária que, obrigatoriamente, na época, ela era obrigatória de 60 horas, era muito pesada e uma bolsa muito baixa. Nós fizemos uma greve de 1 mês, foi uma greve vitoriosa na época, ela conseguiu elevar o patamar. Mas nós enfrentamos outras greves também durante esse período no hospital, e isso compromete um pouco o desempenho. Eu acho que isso foi uma grande dificuldade. E na época também era um programa que estava em processo de construção. Então, havia um grande esforço dos nossos preceptores, mas alguns conteúdos que eram importantes não foram possíveis de serem adquiridos naquele momento, e é óbvio que eu recuperei isso depois, entrando na vida profissional. Eu acho que hoje a gente tem um modelo mais redondo, o programa ele foi organizado com base numa matriz de competências médicas importantes para a especialidade, e eu acho que isso deu mais robustez para esse programa de residência, que na minha época não existia. Eu acho que essas foram as principais dificuldades enfrentadas na década de 80 ainda. Para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria para o estudante que quer seguir essa especialidade? Olha, eu dou a maior força, né? Quer dizer, eu estimulo, eu acho que é uma especialidade
muito importante no campo da saúde coletiva, que é garantir a saúde, a proteção da saúde, a promoção da saúde das pessoas que trabalham. O trabalho é muito importante na vida das pessoas e é importante que ele seja feito de uma forma saudável. E o médico do trabalho, ele ocupa um lugar insubstituível nesse cenário, seja atuando no campo do Sistema Único de Saúde, na rede pública de saúde, apoiando as empresas, no cenário de pesquisa, assessorando o judiciário, um campo de trabalho importante, fazendo fiscalização e auditorias, inspeções nos ambientes de trabalho. Então, eu estimulo fortemente os residentes e estimulo, inclusive, a eles conhecerem melhor a especialidade. Os nossos alunos aqui da UFMG podem, inclusive, procurar o Serviço Especial de Saúde do Trabalhador do Hospital das Clínicas, onde os residentes passam uma parte importante da residência. A gente aceita alunos como observadores, a gente já teve muitos alunos que disseram, eu estou querendo fazer especialidade, mas eu estou inseguro, eu não conheço tanto. Não, passa um tempo lá com a gente, acompanha os residentes, que é uma oportunidade, inclusive, de conversar com o residente, ver como é que o residente está vivenciando o seu processo de residência médica para ajudar a tomar a decisão. Esse eu acho que é um caminho muito legal para conhecer melhor a especialidade. Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui e também agradecer ao professor Andréia por ter citado nosso convite. Foi um prazer enorme ter conversado com você hoje. Eu que te agradeço, muito legal essa iniciativa, parabenizar o DA. A gente sabe que a escolha, às vezes, ela é muito difícil de uma especialidade a seguir e que muitas vezes, eu que trabalho com residência médica há muitos anos, vejo que, às vezes, o residente, depois que ele entra, é que ele vai entender em qual especialidade ele está ingressando e muitas vezes, e é o ideal você fazer, ele desiste porque ele tomou uma decisão que não tinha sido suficientemente informada. Eu acho que iniciativas como essa do DA ajudam muito a amadurecer a decisão. Eu que agradeço a vocês o convite, parabenizo pela iniciativa. Obrigado.